Bom, pessoal, agora nós vamos ver a história de um dos reis mais controversos, né, aqui no livro de Reis, que é a história do rei Acaz. E vocês vão entender por quê, tá? Lembrando que quem puder já dá um like, ativa o sininho, essas coisas que ajudam a aumentar o engajamento do vídeo, tá bom? Então em 2 Reis começa a história do rei Acaz, né, no capítulo 16, e diz assim, ó: por que andou nos caminhos dos reis de Israel, apesar dele ser o rei de Judá, mas quer dizer que ele fez as mesmas coisas que os reis de Israel fizeram, pecados, abominações. Lembra que eu falei que eles demonizam mais os reis de Israel? E até seu filho fez passar pelo fogo. Isso aqui de passar pelo fogo é aquele ritual do deus Moloque, né? Tinha uma estátua de um deus Moloque, então eles faziam as crianças passar pelo fogo. Segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora, diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros. Isso aqui de queimar incenso, a gente vai ver porque que é isso daqui, tá bom? Como também debaixo de todo o arvoredo. Antes, agora segundo Crônicas, andou nos caminhos dos reis de Israel. E além disso, fez imagens fundidas a Balaíns. Quer dizer que ele fez imagens de deuses, deuses pagãos. Também queimou incenso, aqui, agora a gente vai ver a questão do incenso, no vale do filho de Inom. Então nesse vale do filho de Inom era onde era cultuado esse deus Moloque. É daqui inclusive a origem do inferno, tá? Eu já tenho um vídeo aí sobre o inferno, fiz uma live também no canal do Lauro. Vocês vão entender um pouco isso. Por isso que ele queimava incenso ali. E queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Só que é curioso, pessoal, que eles dão a entender que o rei Acaz fez tudo isso de maldade, ó. Queimou seus filhos no fogo, ó. Queimou literalmente em sacrifício a esse deus pagão, queimou incenso para esse deus pagão chamado Moloque, fez estátuas de Balaim. Mas quando a gente chega no livro de Isaías, olha o que acontece aqui, ó. Então o Senhor disse a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazube, saia ao encontro de Acaz, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe para quem? Para Acaz: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, que é o reino da Síria e o reino de Israel, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Então o que Deus está falando? Olha, rei Acaz, não se preocupa, eu vou te proteger, porque o rei Acaz estava preocupado com essa aliança da Síria com o reino de Israel, né, de Rezim com outro rei lá do norte. E aí Deus manda o profeta Isaías falar para ele: ó, se acalma, eu vou te proteger. Então, primeira questão, por que Deus ia proteger um homem que, segundo os livros de Reis e Crônicas, era horrível? Cultuava outros deuses, fez estátua de outros deuses e fez até os próprios filhos passar pelo fogo. Curioso, né? Porque se a gente tivesse só o livro de Isaías, a gente ia ter uma imagem mais positiva do rei Acaz, de que teria sido um bom rei. Mas o livro de Crônicas e Reis desce a linha nele como se ele fosse uma pessoa horrível. Então, bem controversa a história do rei Acaz. Tanto que aqui ele continua assim, ó: e continuou o Senhor a falar com quem, ó? Com Acaz, o mesmo rei, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Peraí, como assim ao Senhor teu Deus? Ele não cultuava os Balaíns e Moloque? E aí, pessoal, como é que fica? Mas está lá na profecia de Isaías: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. E olha o que Acaz responde, ó: não pedirei nem tentarei o Senhor, dando a entender que ele era um servo tão bom do Deus de Israel que ele não quis nem sequer tentar a Deus, mesmo Deus tendo pedido para ele pedir um sinal. Tanto que depois o próprio Deus fala: o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, etc. Vocês conhecem a história. Então é altamente controverso, né, pessoal, isso aqui. E aqui os 2 livros narram a narrativa, né, do rei da Síria com relação ao rei Acaz. Em Reis diz assim, ó: então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejar, e cercaram Acaz, porém não o puderam vencer. Olha o que diz aí na Bíblia de vocês, ó: o rei de Israel, que era o Peca, e o rei da Síria, que era Rezim, eles tentam atacar Israel, mas eles não conseguem, não puderam vencer. Já Crônicas diz o oposto, ó: por isso o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Ok, o rei de Israel derrotou ele, segundo o livro de Crônicas. Levou um bando deles preso lá para Samaria e derrotou eles. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120 mil.
todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Ué, num livro fala que eles não puderam vencer o rei de Judá, o rei Acás. No outro livro fala que ele não só pôde vencer o rei Acás, como ele levou escravos, derrotou ele e ainda matou mais de 20 mil do reino do sul. Agora, pessoal, tem uma outra controvérsia aqui também nesse texto, né? Porque aqui dá a entender, ó, que o rei de Israel, ele derrotou o rei de Judá, do reino do sul, por causa disso daqui, ó. Porque eles deixaram de servir o Deus de Israel, cultuando Balaíns, Moloque e outros deuses. Só que tem um problema. O rei de Israel também tinha deixado de cultuar o Deus de Israel. O rei de Israel estava cultuando outros deuses, que nem nós acompanhamos no vídeo anterior. Então, peraí. Se o pecado de Acás era cultuar outros deuses, por que Deus levanta um rei que também cultuava outros deuses e dá vitória para esse rei? Tanto que aqui nesse versículo aqui ele mostra isso. Ó. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200 mil, mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria, o reino do norte. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército, que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. Quer dizer que eles foram pior do que o pessoal lá do reino do sul. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpado contra o Senhor vosso Deus? Aqui, ó, esse finalzinho aqui do versículo é o que eu estou falando. Ó. Se o rei de Israel também cultuava outros deuses, por que Deus deu a vitória para ele? Para castigar um outro que estava cultuando outros deuses? Não tem sentido, né, pessoal? Fica uma coisa bem controversa. Aí aqui, segundo Reis 16:7, diz assim, ó. E Acás enviou o mensageiro a Tiglat-Pileser, que era o rei da Assíria. Não confundir com Síria, tá, pessoal? É Assíria, com o nome é parecido. Dizendo: Eu sou o teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria, agora aqui é Síria, tá sem o A, e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Você lembra que Isaías falou que ele não ia ser derrotado? Que o próprio Deus falou para ele pedir um sinal? Ele vai pedir socorro para quem? Para Deus? Não, para o rei da Assíria, que era um outro país. E por causa disso, por causa desses dois reinos, o reino de Israel e o reino de Síria. Só que segundo Crônicas, ele pede ajuda para o rei da Assíria por outro motivo. Olha só. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir aos reis da Assíria, que é o mesmo país, que o ajudassem. Porque outra vez os edomitas vieram. Aqui, ó. Quem que estava ameaçando ele? Era Israel e Síria? Não, eram os edomitas, segundo Crônicas. E feriram a Judá. E levaram presos em cativeiros. Também os filisteus, aqui, ó, já é outro povo, deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, e a Aijalon, e a Gederote, e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Timá, e os lugares da sua jurisdição, e a Guinzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Então, segundo o autor de Crônicas, o rei Acás pede ajuda para o rei da Assíria, por causa desses povos aqui, ó, edomitas e filisteus, que derrotaram essas cidades, tomaram lugares lá de Judá, do reino do sul. Segundo o reis, não, ele pediu ajuda do rei da Síria, por causa do reino do norte e da Síria, daquela aliança. E aí, como é que fica, pessoal? Confuso, né? Controverso, né? E aqui fala assim, ó: E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria, quando ele pede ajuda. Então ele pede ajuda para esse rei, aí ele pega os tesouros lá do templo, da casa, do palácio, e manda para o rei de presente, como um suborno, né, para ser ajudado. E o rei da Síria lhe deu ouvidos. O que o texto está dizendo? Que o rei da Síria falou: beleza, Acás, eu vou te ajudar, não se preocupa não, tá? Eu vou te dar uma força. Pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, e tomou-a, e levou cativo o povo para Quir, e matou o Rezim, que era o rei da Síria. Então o rei da Assíria, com A, derrotou o rei da Síria, sem A, ajudando assim o rei Acás a pedido dele. Só que chega em Crônicas, não aconteceu nada disso, ó. E veio a ele Tiglat-Pileser, aquele mesmo que ele pediu ajuda, rei da Assíria, com A. Porém o pôs em aperto, e não o fortaleceu, ou seja, não ajudou ele. Porque Acás tomou despojos da casa do Senhor, e da casa do rei, e dos príncipes, e os deu ao rei da Síria. Porém não o ajudou. Reis falou que ele ajudou. Não só ajudou, como ele matou o Rezim, né, rei da Síria.
Só que chega em Crônicas, ele não ajudou. Mesmo o rei tendo dado tudo isso aqui para ele, ó, ouro, prata, tesouros, ele não ajudou. E aí, pessoal, como é que explica essa contradição? O rei da Síria, Tiglat-Pileser, ajudou ou não ajudou o rei Acaz? Vamos ver os marabalismos aí nos comentários. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias. Esse sacerdote Urias aqui, ele é companheiro de Isaías, tá? Só para vocês saberem como essa história é controversa. O desenho e o modelo do altar. Que altar que era? Um altar pagão de um deus pagão, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz lhe tinha enviado de Damasco. Ou seja, mesmo ele sendo companheiro do profeta Isaías, né, amigo, ele vai lá e faz um altar pagão. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, para uma divindade pagã. Tá bom? Aí aqui os dois livros, eles concordam que o rei Acaz, ele praticamente acabou com o templo, né? Ó, e o rei Acaz cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre, que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura que para o sábado edificaram na casa, e a entrada real externa, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. O que ele estava fazendo? Ele estava lapidando o templo de Salomão. Crônicas confirma isso, ó. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Que altares? Altares pagãos. Também em cada cidade de Judá fez altar para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Aí eu pergunto, como que Deus então tinha oferecido ajuda aqui para rei Acaz, conforme relata o livro de Isaías, se o rei Acaz foi pedir ajuda para o rei da Síria, e não só pediu ajuda, como ele pega e lapida o templo de Salomão, e faz templo e altares para o Deus da Assíria? Como é que fica? Então alguém está mentindo nessa história. Ou Isaías está equivocado, aqui no seu livro, né, que leva o seu nome, ou o autor de Reis e Crônicas estão demonizando o rei Acaz, o que eu acho improvável, né? Porque aqui, apesar deles terem bastante contradições, nesse ponto os dois livros concordam, que ele lapidou o templo de Salomão. Agora, como que no livro do profeta Deus oferece de benevolência para ele, ainda ajuda ele a derrotar os inimigos, sendo que aqui não aconteceu nada disso? Então é meio confuso, né, pessoal? Então alguma coisa aqui realmente não bate nessa história do rei Acaz, porque você tem óticas diferentes do mesmo rei e você tem contradições. Isaías fala que ele foi ajudado por Deus, que aqueles dois reis foi destruído, confirmando com o que fala aqui em Reis. Só que Crônicas diz que não, diz que ele não foi ajudado. E aí, como é que fica? Então aí, pessoal, mais uma provazinha aí de que alguma coisa aqui não bate na narrativa bíblica, tá bom? Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá o like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance, tá? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.